Eu sou Sandra Bittencourt, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero trazer um assunto que são os 4 sentimentos. Vocês já ouviram falar? É legal a gente saber essa questão dos sentimentos para poder clarear mais o nosso entendimento e a nossa trajetória, né? Que nós estamos juntos há um bom tempo. Você vem junto comigo conhecendo a consciência sistêmica. Então nós falamos dos 4 sentimentos. Eu quero começar esse trabalho falando sobre o sentimento primário. A gente vai falar sobre sentimento primário, sentimento secundário, sentimentos adotados e metasentimentos. Só para você ter uma ideia. O que interessa, muito legal para a gente saber, é os sentimentos primários. Esses sentimentos primários, eles são diante de um fato concreto, eles surgem de verdade diante de um fato concreto. E quando você manifesta o sentimento primário, ele traz solução. Ele traz solução, ele traz movimento, ele mobiliza as pessoas em torno da situação. Então, o trabalho terapêutico, inclusive, acontece principalmente em busca desse sentimento primário. Vou te dar um exemplo, por exemplo, assim, uma criança diante da morte da mãe. É uma situação trágica, assim. O que a criança faz? A criança olha e chora. Ela não fecha os olhos, ela vê, ela olha e chora. E aquilo nos comove. O que acontece? Permanecer diante daquilo, não é? Se você permanece e cultiva, aquilo vira um sentimento secundário. Quando você fecha os olhos e fica aprisionado nisso. O sentimento primário, ele tem um ciclo de funcionamento. Então ele chega, ele se manifesta, ele fica diante de fatos concretos e a partir disso ele mobiliza a ação. Então ele é um sentimento especialmente de movimento. E nós devemos buscar em nós esse trabalho com o sentimento primário, que quer dizer o quê? O que você de verdade está sentindo, o que de verdade aconteceu e o que de verdade emerge de dentro de você. Percebe isso? Vamos ao sentimento secundário. A maioria de nós vive principalmente em sentimento secundário. E o sentimento secundário, ele encobre o sentimento primário. E muitas vezes é no sentimento secundário que ficam as discussões, os conflitos, argumentações, contra-argumentações. Um fala uma coisa, outro fala outra. E de verdade, ninguém diz a verdade do coração. E o sentimento secundário, a coisa que a gente mais faz é fechar os olhos, né? As pessoas fecham os olhos e vivem povoadas naquelas imagens mentais. Então é um sentimento que não evoca a verdade e não mobiliza as pessoas em volta. Então quando nós estamos no sentimento secundário, não é? Que é um sentimento de raiva, sentimento de vítima, por exemplo, é um sentimento secundário. Não é? O que acontece? Você não movimenta, você utiliza dessa estratégia do sentimento secundário para permanecer onde você está. Então, quando as pessoas chegam para o trabalho da terapia e elas normalmente chegam no sentimento secundário, e aí você faz as propostas, você utiliza as ferramentas, você puxa ela para o sentimento primário e ela resiste. O que de verdade você tem ali na sua frente é uma pessoa que não está em condições de ser ajudada. O sentimento secundário não permite que se mobilize para a cura. E você fica aprisionado nesse lugar, nesse espaço. Normalmente são aqueles sentimentos de
de raiva, sentimentos de vitimismo, sentimentos de inveja, sentimentos de ciúme, onde você fica na argumentação, contra-argumentação e você não fala de verdade o que se passa dentro de você. Então, quando você se expõe sem nenhuma dignidade. Só que você não tem noção disso, né? Mas no ambiente aquilo fica claro. E aí, quando você vê, você está sempre, na maioria das vezes, você está sozinha, você fica sozinho, você fala, e aquilo não tem credibilidade onde quer que você está. E você repete sempre a mesma história, sempre da mesma forma. Então, esse sentimento secundário, na verdade, é uma grande prisão. Entende? E precisa se deslocar para o sentimento primário, que é sentimento verdadeiro. Normalmente, quando nós estamos no sentimento verdadeiro, você permanece de olhos abertos. E você mobiliza as pessoas e mobiliza o ambiente espontaneamente para te ajudar. No movimento secundário, no sentimento secundário, você fica praticamente ali na repetição desse padrão. E você não compreende por que as pessoas não te ajudam, ou o tipo de ajuda que as pessoas te oferecem, você descarta, você não utiliza verdadeiramente, até que as pessoas se cansam, percebem que você de verdade não sai do lugar e elas se vão. Mas no fundo, porque você está aprisionado nesse sentimento secundário. Isso é muito interessante da gente observar. É preciso ter coragem para olhar isso. E é preciso, de verdade, uma grande humildade, onde você possa ir desgastando esse sentimento secundário. Porque principalmente se você estiver no padrão vítima. Porque o padrão vítima, o que ele evoca no ambiente? Ele evoca raiva das pessoas, desprezo, sabe? Sim, porque toda vítima encobre a ira. Embaixo daqui tem uma ira imensa, certo? Então, o sentimento secundário é importante que você identifique e que você possa de verdade caminhar, se você quiser, e aceitar verdadeiramente ajuda para encontrar dentro de você o seu sentimento primário, que é a razão verdadeira desse sofrimento. Um outro tipo de sentimento que a gente precisa conhecer são os sentimentos adotados. Veja, primário, o verdadeiro, o que mobiliza a ação. Secundário, aquele falso sentimento, só que você não sabe que é falso. Todo mundo tá vendo que é, mas você não, você acredita nisso. Ele encobre o verdadeiro sentimento e impede a ação. Normalmente, quando você fala dele, você fecha os olhos e você se repete. Então, nós vamos falar agora do terceiro sentimento, que é o sentimento adotado. Normalmente, o sentimento adotado é um sentimento de clã, é um sentimento que está na segunda consciência. Você vai encontrar um vídeo aqui no nosso canal que falando sobre os 3 níveis de consciência. Então, normalmente, o sentimento adotado, ele está na segunda consciência, a consciência de clã, onde você sente uma raiva, por exemplo, que você não sabe nem de onde vem, que é desproporcional ao fato que aconteceu. Ou então uma culpa que você não sabe que tamanho de culpa é isso, porque não faz sentido sentir tanta culpa assim, né? Que acaba até te imobilizando. Ou então, por exemplo, grupos que são profundamente tristes. Existe uma tristeza de raiz naquele clã, naquele grupo, e é desproporcional. Então, a gente percebe que esse é um sentimento adotado quando ele é exagerado e que ele não é condizente com o fato em si. E às vezes aquela pessoa que traz para nós em trabalho terapêutico, ela traz um sentimento que não se justifica a proporção desse sentimento. E até o que ela vive na família, a história de vida que ela traz, não tem justificativa para tamanho sensação de culpa, para tamanho sensação de raiva, ou às vezes uma raiva, sabe? Que você
aquilo emerge de você em direção ao seu companheiro, que ele não fez nada que justifique isso. Então, muitas vezes, esse tipo de sentimento, ele é dentro do clã. Dentro desse clã, dentro dessa linhagem que nós trazemos, por exemplo, né, uma família onde as mulheres têm muita raiva dos homens e você tá apaixonada, se casa, tá tudo bem, caminha, tal. Aí daqui a pouco você tem uma raiva do seu companheiro, uma raiva do seu marido que não se justifica e você não quer mais sentir aquilo e não gosta de sentir aquilo e para você aquilo emerge de um jeito que você fala, gente, mas por que isso? Ou então uma culpa descomunal quando nasce a criança e assim por diante. Então, muitas vezes nós carregamos sentimentos que não são nossos, são sentimentos que pertencem ao nosso sistema, que pertencem à nossa família. E para que a gente possa lidar com isso, nós temos que identificar e nós temos que devolver a origem, devolver ao destino, devolver a quem pertence com profunda humildade, honrando que aquelas pessoas passaram o que passaram, viveram o que viveram e elas deram conta. E que nós não precisamos continuar carregando isso. Então nós vamos tomar para nós só, apenas e proporcionalmente o que nos cabe. É muito comum nós observarmos a presença de sentimentos adotados. Então observe, veja se você identifica em você os sentimentos primários, os sentimentos secundários, se você permeia, fica aprisionado muito tempo nessa questão dos sentimentos secundários, né? Ou se você manifesta sentimentos adotados. É muito interessante da gente observar. O autoconhecimento, a percepção de si mesmo faz com que você carregue apenas o que te cabe, apenas a tua parte, não é? De forma honrosa, de forma respeitosa a todos que vieram antes. E o quarto sentimento, que Bert Hellinger chama de metasentimentos, são sentimentos que eles são muito fortalecidos e vão na direção de realização de algo muito positivo, muito sublime. Por exemplo, ele dá um exemplo do metassentimento quando ele é agressividade, por exemplo. Você fala, nossa, mas agressividade, o metassentimento? Quando o impulso agressivo, por exemplo, ele se manifesta de forma a ser um metassentimento, é o papel, por exemplo, de um cirurgião. Porque ele precisa ser agressivo com um bisturi na mão para que ele possa abrir uma criança numa cirurgia, por exemplo. É meio pesado dizer isso, né? Mas de verdade é uma manifestação ali da coragem e da agressividade já num estágio que nós colocamos como metassentimento, onde você toma aquilo e faz o que precisa ser feito de forma a trazer um benefício maior a uma pessoa ou a todo um grupo. Isso são sentimentos de almas que estão assim muito bem trabalhadas já em vários aspectos da vida, e esse metassentimento então ele se manifesta. Essa é a nossa busca, sabe? Da gente poder viver um pouco mais esse metassentimento, onde muitas vezes quando se olha de fora se vê às vezes como indiferença e de verdade não é. Como frieza, que de verdade não é. É um ajuste do seu interno naquilo que é necessário manifestar. Então, o sentimento numa oitava acima e onde você utiliza naquilo que de verdade traz benefícios a pessoas e traz benefícios ao grupo, traz benefícios à família e a toda a sociedade. Então, esses 4 sentimentos, quando a gente compreende e a gente consegue identificar em nós, e nós podemos transitar e podemos sanar quando a gente de verdade tem a coragem de olhar se eu estou no sentimento primário
eu conseguir ser digna e falar o que de verdade é preciso ser dito, tá certo? Se eu estou no sentimento secundário, quando eu começo a manipular as informações e aquele ambiente, porque de verdade eu não consigo dizer aquilo que eu quero dizer ou aquilo que eu percebo, mas eu uso subterfúgio, sabe? Em vez de eu falar para o meu companheiro, por exemplo, né? Eu vejo que você não me ama mais. E posso ficar na minha dignidade com isso, eu vou para o sentimento secundário e vou dizer, você não chega na hora, né? Você me promete as coisas e não cumpre. Então eu começo a manipular a verdade. Vocês estão entendendo o sentimento secundário? Um pequeno exemplo do que você, quando fala a verdade, você tem dignidade. Quando você vai para o primário, você tem dignidade. Quando você vai para o sentimento secundário, você perde a dignidade. E aí você fica nesse jogo. Sentimentos adotados, sentimentos exagerados, proporcional ao fato, tá certo? Então você toma os sentimentos de alguém do seu sistema, do seu clã. Você carrega o sentimento, por exemplo, você vê sua mãe numa profunda tristeza, a criança toma, deixa que eu carrego para você, mamãe. E é claro que é no nível inconsciente. É óbvio que é inconsciente, mas aquilo passa a ser o teu costume, a tua forma de estar no mundo. E os sentimentos, meta-sentimentos, que são esses sentimentos que fazem toda a diferença e trazem um benefício para as pessoas, para a sociedade, e você faz realmente o que precisa ser feito da forma como precisa ser feito. Um grande abraço, prazer enorme poder compartilhar isso com vocês. E se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. É muito interessante a gente poder trocar no comentário o que você percebeu disso que a gente trouxe aqui. Um grande abraço, seja sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo. Até a próxima!